Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, bom dia para todos. Hoje eu quero trazer uma palavra aos vossos corações, uma história bem conhecida. Essa história ela se encontra no livro de 2 Reis, no capítulo 5, do verso de 9 a 14. Essa história me chama a atenção porque é a história de Naamã, um herói leproso. Naamã era um herói, mas ele era leproso. A história de Naamã, ela nos inspira com muitas lições negativas e positivas também, onde a gente aprende com os seus erros e lições que nos ensina com os seus acertos, né? Então, nessa história de Naamã, eu quero trazer algumas lições negativas e alguns erros que Naamã cometeu. Então, na história de Naamã, ele era um rei da Síria, mas só que na sua casa havia uma escrava israelita. Essa escrava, ela falou dos bens feitos e dos milagres que Deus operava na vida de Eliseu. Então, Naamã se dirigiu até a cidade para se encontrar com Eliseu. E no momento em que ele vai até Eliseu, o que Eliseu fala? Ele veio com Naamã, no versículo 9, veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu ele mandou uma mensagem, ele não falou com Naamã. O que ele falou? Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, assim a tua carne será curada e ficarás purificado. Porém Naamã, nesse primeiro momento, ele se indignou, no 11, dizendo, eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Muitas vezes você espera que no momento que você está passando uma tribulação, Deus, no exato momento, ele vai te responder. Mas não, Deus, algumas vezes, ele fica em silêncio. Esse silêncio, ele faz parte do processo de Deus. E Deus, ele vai agir da maneira dele e no tempo dele. Algumas lições negativas que eu separei aqui para vocês. Alguns erros que Naamã cometeu. Primeiro, o orgulho. Ele era um herói, mas ele era leproso. Por trás das suas vitórias, por trás das grandes conquistas que ele teve, havia muita dor, E o segundo ponto que a gente vê aqui é a autoconfiança. Ele confiou no seu poder, nos seus carros, no seu dinheiro. Então ele achava que por ele ter dinheiro, ele ia ser curado na hora. Nós vemos também aqui a hesitação, Achou difícil fazer o que o profeta mandou. Vai lá, lava 7 vezes. Para ele ali foi uma afronta. Ele quis negociar, mas o seu dinheiro não podia curá-lo. O que podia curar a vida dele? Só Deus. Então Naamã inicialmente foi orgulhoso, achando ser humilhante se banhar naquele rio em público. Pois ele era muito confiante. Ele queria usar sua influência, por isso que ele se hesitou a primeiro momento, demorando a aceitar, tentando negociar e oferecendo suas riquezas. Mas a gente vê lições positivas nesse texto, alguns acertos de Naamã, que a gente vê humildade. Ele se humilhou, descendo ao rio segundo as ordens do profeta. Então, ele foi contra o seu próprio eu e decidiu e aceitou e se lavar naquele rio. A gente vê também aqui a esperança. Ele acreditou nas palavras de uma escrava e ele buscou a cura, E eu vejo também aqui a perseverança. Em sua jornada, ele insistiu até o fim e ele mergulhou 7 vezes até ele ser totalmente curado. E por último, a gente vê aqui a obediência. Como general, ele sabia o poder da obediência, por isso ele obedeceu. Então Naamã, ele aprendeu que precisava ser mais humilde e sempre ele manteve a esperança. Por isso ele perseverou, insistindo até o fim, e ele obedeceu às ordens do profeta. Então essa história é sobre humildade, sobre perseverança e sobre esperança. Naamã foi curado e ele voltou para sua casa como um herói restaurado e não mais leproso. Então a gente precisa aprender tanto com os seus erros e com os seus acertos, que eles nos trazem lições de vida. E nessa manhã você fica com essa palavra abençoada, que você não cometa os erros negativos de Naamã, e sim os positivos, e que você tenha humildade, esperança, perseverança e obediência em sua vida.
Fique com Deus, tenha um bom dia. Que Deus continue abençoando o seu lar, a sua casa e abençoando a sua vida. Fica na paz.